Olá a todos, meu nome é Walter e esse é mais um vídeo do canal Livros e Bichos. Bem, comunidade selvagem, hoje a gente começa a mostrar uma obra um pouquinho diferente, uma trilogia, e hoje nós vamos apresentar o primeiro volume de Borboletas do Brasil, um livro da editora Vento Verde, foi editado pelo Haroldo Paulo Júnior em 2017. E é interessante que, em se tratando de fauna brasileira, praticamente do ano 2000 para cá, houve um incremento das obras nacionais, né, trazendo espécies brasileiras e sul-americanas. Mas, infelizmente, esse nicho está muito voltado para obras sobre ornitologia e estudo de aves. Tem alguma coisa sobre mamíferos, mas sobre herpetologia, répteis e anfíbios, peixes e invertebrados, há uma lacuna muito grande. E essa coleção de livros aqui, ela ajuda a cobrir um pouquinho essa lacuna na literatura de invertebrados brasileiros. Como eu disse para vocês, essa obra foi lançada em 2017. As fotografias presentes nela não são todas de autoria do Haroldo Paulo Júnior. Na verdade, ele foi o organizador dessa coleção. Ele trabalhou em conjunto com 80 fotógrafos, documentando mais de 1.700 espécies brasileiras. Aqui nós temos fotografias de borboletas, apenas borboletas, de famílias selecionadas, retratando, quando foi possível, retratando macho e fêmea. E algumas fotografias têm origem em países sul-americanos diferentes do Brasil, mas são de espécies que também foram documentadas aqui para o nosso país. Esse primeiro volume é dedicado à família dos papilionídeos, pierídeos, licenídeos e riodinídeos. São 4 famílias compiladas aqui. Bem, eu espero que vocês gostem da Espiada Selvagem. Agradeço a todos por estarem com afinco participando do canal. Se você é novo aqui, se inscreva, porque toda semana nós temos uma dica de literatura e uma dica para implementar o seu hobby, ok? Então vamos para a Espiada Selvagem. Bem, comunidade selvagem, vamos começar aqui a nossa Espiada Selvagem do primeiro volume de Borboletas do Brasil. Da editora Vento Verde, compilados aqui pelo Haroldo Paulo Júnior, e mais de 80 fotógrafos que gastaram aí o seu tempo para fotografar diversas espécies. Aqui a gente tem um sumário, basicamente o que nós temos na obra. Nós temos um prefácio, agradecimento, uma introdução sobre a espécie da família que vai ser retratada, um breve descritivo sobre a família em si, lista das espécies dos papilionídeos no final do livro, e essa sequência segue para todas as famílias que são retratadas. Nesse livro são os papilionídeos, pierídeos, licenídeos e riodinídeos. O livro é bilíngue, ele traz texto em português e inglês. Como eu falei com vocês, aqui tem uma introdução. E aqui começa a apresentação da família dos papilionídeos. É uma família de grande extensão territorial, ela é cosmopolita, sendo encontrada em várias partes do mundo, desde a Ásia, Europa, América do Norte e América do Sul. Nos livros de zoologia, costuma-se dar um nome popular de borboletas cauda de andorinha, porque um grande número de espécies tem esse apêndice aqui no bordo inferior da asa. Daí que vem o nome cauda de andorinha. Como que a obra está estruturada? Bem, logo no início da página você tem a descrição da família, da qual é retratada as 2 espécies, e o cientista que fez a descrição desta família, bem como a sua data. Embaixo você tem o nome científico da espécie retratada, bem como o cientista que a descreveu e o ano da descrição. Aqui embaixo a gente tem o nome popular e o nome da espécie em inglês. Também encontramos aqui uma breve descrição onde ela pode ser encontrada no Brasil, em quais estados, bem como outros países da América do Sul.
ok? Esse exemplo aqui é uma Eurytides Bellerophon, descrita por Dalma em 1823. Ela é chamada de vidro no ar, encontrada no Brasil em Mato Grosso, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E detalhe, aqui do lado tem a localidade que a foto foi retirada. Por exemplo, essa espécie aqui foi retirada a fotografia em Ilhéus, na Bahia, e o fotógrafo é o Amaro Alves. Todos os fotógrafos e todas as localidades estão indicados em cada fotografia. Muitas espécies são comuns aqui no sudeste do Brasil. Se você tiver a oportunidade de ir em campo, muito provavelmente você vai ver muitas dessas espécies. Os papilionídeos, eles são borboletas que chamam a atenção devido à coloração mais viva. Elas combinam muitos tons de amarelos, vermelhos, tons cremes com cores mais escuras. São borboletas de envergadura um pouco maior do que o normal para as espécies aqui do Brasil. Elas são assim, elas têm em torno ali de 10 a 15 centímetros de envergadura. São borboletas que dá para você ver de longe. Aqui são mais exemplos de borboletas. A maior parte das obras, das fotografias, elas têm a apresentação da borboleta com as asas abertas, algumas com as asas fechadas, mas uma parte delas com as asas abertas. Interessante também, dependendo da família, a coloração que você tem na parte superior e na parte inferior são totalmente diferentes. Por exemplo, nos linfalídeos tem as famosas borboletas 88. O desenho da parte inferior é toda misturada em tons claros e escuros com um número que simula um 80 ou um 88 na asa, por isso o nome popular. Enquanto que na parte superior das borboletas 88, elas mesclam muitos tons de amarelo e azul. Se você tiver apenas a observação de uma fotografia da borboleta em uma posição, muito provavelmente não vai te ajudar na identificação da espécie em campo. Mais exemplos de papilionídeos. Vocês podem ver aqui, são cores, né? Apesar de ser uma borboleta de tom mais escuro, os detalhes coloridos chamam muita atenção. Mais papilionídeos. Mais exemplos de papilionídeos. Essa daqui lembra muito uma borboleta da praia. Mais papilionídeos. O interessante é que muitas espécies elas são encontradas em beiradas de rio ou embaixo de árvores. Frutas que estão em estado muito avançado de amadurecimento costumam atrair borboletas. Aqui começa a família dos pierídeos. É uma família de borboletas com exemplares um pouquinho menores, cerca de metade do tamanho da envergadura de um papilionídeo. Muitas espécies são caracterizadas pela cor mais esverdeada, esmeralda. Também temos muitas espécies de coloração mais clara, cores bem assim, cremes e brancas, bem como um conjunto de espécies com cores amarelas, que a gente costuma chamar de borboletas gema. Aqui vamos dar mais uma olhada aqui em alguns exemplos. Eu não vou ficar falando os nomes científicos ou a identificação das espécies, porque são muitas que foram retratadas nesses volumes e a nossa espiada selvagem ia ficar muito cansativa. Mas é um livro de leitura muito fácil, é um deleite para os olhos. Segundo palavras do próprio Haroldo Paulo Júnior, era um livro de contemplação, um livro até mesmo poético. Mais exemplos de borboletas. Essa aqui é da divisão de espécies de cores mais amareladas, conhecidas como borboletas gema ou casca de limão. Aqui é uma espécie aqui bem amarela. Como eu falei, ó, essa aqui é a mesma espécie. Aqui, ó, retratando a região dorsal e aqui uma visão lateral da borboleta.
Essa daqui, ó, é um exemplar fêmea e aqui do lado a gente tem um exemplar macho. Quando foi possível, o exemplar macho e fêmea foi representado para que se desse destaque aí ao dimorfismo sexual que existe entre algumas espécies. Ok? Mais exemplos aqui de pierídeos. Aqui começam os licenídeos. Também é uma borboleta, é uma família de borboletas de distribuição bem vasta. Nós temos espécies encontradas na América do Norte, Ásia e Europa. Muitas delas têm uma coloração que beira ali tons mais azulados ou esverdeados. Não é uma regra, mas muitas espécies têm esses tons mais apagados. Essa espécie aqui é muito interessante, porque ela apresenta alguns prolongamentos aqui na asa que parecem ou fazem lembrar a cabeça de uma borboleta. Principalmente quando você está com um ambiente que está ventando, esses filamentos aqui eles mexem um pouco e dão a impressão de que são antenas. E para aumentar ainda mais o disfarce, geralmente aqui nessa região tem algumas pintinhas que simulam olhos. Então, quando o predador ataca a borboleta, ao invés dele atacar a região da cabeça da borboleta, que é uma região mortal, o predador ele ataca a falsa cabeça. Logicamente, a asa ela pode ser um pouquinho danificada, mas o inseto consegue escapar com vida. Mais exemplos de licenídeos. Tem muitas espécies de coloração muito mais apagada, marrom. São borboletas que no campo, algumas não chamam tanto atenção, outras sim. Por exemplo, essa aqui é uma espécie mais azulada, de coloração mais chamativa. Tem muitas espécies de coloração mais alaranjada também. Essa daqui é uma outra espécie, ó, que usa da artimanha de ter uma falsa cabeça aqui, ó, na região do bordo inferior da asa. O número de licenídeos é enorme, é muito maior do que o dos papilionídeos. Tem muitas espécies de cores mais mescladas, como esses exemplos aqui. Tá vendo? Essa é outra espécie que usa a mesma artimanha de uma cabeça falsa aqui, ó, na outra região, na região posterior da asa. Olha aqui, ó. Isso é muito comum nessa família. Interessante, aqui nesse livro não é retratado, mas existe uma espécie europeia que a lagarta da borboleta, ela invade formigueiros, ela é uma parasita de formigueiros, vamos dizer assim, ela solta feromônios que simulam o feromônio da própria formiga para que ela não seja atacada pela colônia. E ela se alimenta de larvas de formigas e ela fica no formigueiro até a fase de virar pupa. Quando ela está pronta para virar uma pupa, ela sai do formigueiro, faz a pupa e se transforma em borboleta. Essa espécie é uma espécie europeia que tem esse comportamento, vamos dizer assim, parasítico. E agora eu vou apresentar para vocês aqui a última família, que é a dos riodinídeos. Eles lembram muito os licenídeos. Não vou entrar em detalhes técnicos aqui, porque vai extrapolar o objetivo aqui do nosso livro, ok? Mas é uma família também de grande número de espécies, não tão bem distribuídas quanto os papilionídeos e licenídeos. Ela é um pouquinho mais restrita. E tem algumas espécies com coloração muito chamativa, tais como essas aqui que nós estamos vendo aqui, ó, com asas, com uma padronagem que simulam olhos. Isso aqui é muito comum em várias borboletas. É uma estratégia de defesa. Geralmente os predadores, os passarinhos, costumam atacar a região dos olhos para imobilizar a presa de forma bem rápida. Tendo olhos simulados, o passarinho ataca uma parte do corpo do animal que não vai sacrificar a vida dele e possibilita a fuga. Licenídeos tem muitos, vamos dizer assim, tem muitos agrupamentos de espécies com cores bem diferentes. Alguns são bem interessantes, combinando tom de marrom e vermelho. Como eu falei, preto e amarelo, é muito comum nas borboletas. Espécies de cores mais apagadas.
E todas essas espécies foram documentadas aqui para a região do Brasil, ok? Não é fácil tirar foto dessas borboletas, principalmente licenídeos, riodinídeos. Quando você se aproxima da borboleta para tirar uma fotografia, elas são muito ariscas, elas voam muito rápido. Então, conseguir as fotografias com esse nível de detalhe é uma vitória. Fechando a obra, a gente tem uma relação de todas as espécies que foram identificadas para o Brasil, para cada uma das famílias. Esse destaque aqui de algumas espécies, com linhas em cinza, significa que essas espécies são retratadas aqui no livro, ok? Aqui um índice remissivo da obra. E fechamos aí a nossa espiada selvagem. Espero que vocês tenham gostado e espero ver vocês no próximo vídeo. Até lá!